Gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvia, sou professora aqui da Escola ESA de Diadema e hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula de quê? Anatomia, né? Vamos falar aqui, ó, do sistema que te dá nos nervos, sistema nervoso, tá bom? Não liga pro meu cabelo, só fica focado na minha voz, né? E no ponteiro do meu mouse, que é lindo, porque é rosa. Vamos lá? Então, ó, vamos começar falando primeiro na constituição, como que é constituído o sistema nervoso, né? O sistema nervoso ele é responsável pelo ajustamento que a gente tem no nosso organismo. Sim, ele também promove a homeostasia. O que é isso? A homeostasia é o equilíbrio, gente. Não esqueça dessas palavras, né? Ele é capaz de perceber uma condição externa e adaptar o meu corpo a essa condição, tá? Ele elabora as respostas para que eu possa me adaptar, tá bom? A organização do sistema nervoso humano, ele é distribuído em sistema nervoso, né, dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O central, tá? Vamos focar aqui primeiro no central. Ele é dividido em encéfalo. Lembrando que encéfalo, né, é todo minha massa, né, tudo que está dentro da minha caixa craniana, tá? Ela é dividida em cérebro, lembra? Cérebro. Se escrever cérebro na minha prova, eu vou celebrar o seu zero, né? Cérebro, certo? Cerebelo e tronco encefálico. E o tronco encefálico ainda recebe 3 divisões: mesencéfalo, ponte e bulbo. A gente vai ver cada uma dessas, certo? E ele também, o sistema nervoso central, é composto da medula. Já o periférico, ele está falando periferias, né? O que sai do meu sistema central, né? Periférico. Eu tenho aqui 12 pares de nervo-cranianos, 31 pares de raquidianos, que saem direto da minha medula, e as terminações nervosas. Sim, terminações nervosas, são elas que te causam essas sensações aí louca. Vamos lá, né? Sistema nervoso central. Primeiro, encéfalo. Vamos falar de toda essa massa encefálica, né? O nosso encéfalo possui aí cerca de 1,4 né, quilogramas no adulto. Tem gente que tem um cabeção, gente, mas não adianta ter a cabeça grande. A massa encefálica é daquele tamanho, tá? Está localizado dentro da caixa craniana? Sim, está localizado dentro da nossa caixa craniana. Ele é um material tão nobre que ele é selado aqui dentro. Depois que as calotas cranianas se fecham e formam as suturas, né? O encéfalo ele fica aqui selado, ele fica aqui, né, embalado direitinho para que nada aconteça a ele, tá bom? Ele é dividido em 3 partes, ó que bonito. Eu tenho o cérebro, onde tem os giros cerebrais, eu tenho o cerebelo, que fica localizado logo aqui embaixo do cérebro, e eu tenho o tronco encefálico, que eu digo para vocês que talvez seja das regiões do encéfalo mais de maior importância, tá bom? Vamos entender o porquê. Sistema nervoso, ó, né? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do cérebro. O cérebro, né, ele é dividido por 2 hemisférios. Eu tenho hemisfério direito e hemisfério esquerdo, tá? Aí o que que acontece? Um controla o outro. Então, o seu lado direito vai controlar o seu lado esquerdo e o seu lado esquerdo vai controlar os movimentos do seu lado direito, certo? Ele é constituído de 90% de massa encefálica, né? Então, ele tem muita massa. Sua superfície é bastante pregueada, chamada de giros cerebrais, né? Aumenta a superfície do cérebro. É como se fosse um mousse, né? Ele aumenta, tá? Dividido em 2 hemisférios esquerdo e direito, divididos em 2 partes. O córtex, que é o externo, que é esse daqui meio salmãozinho, tá? Que é a substância cinzenta, composta por corpos neurais, a gente vai ver o que é corpo, né? E região interna, que é a substância branca, que é composta de dendritos e axônio. Então, a substância branca está aqui dentro, eu consigo ver, certo? Vamos lá. Só estou falando anatomia, hein? Ainda não estou falando de funções. Vamos começar agora. O cérebro, ele tem funções de sensações, atos conscientes e voluntários, pensamento, memória, inteligência, aprendizado, sentidos e equilíbrio. Então, olha que loucura, né? Tudo isso é controlado pelo cérebro, né? Por essa parte aqui. Então, ó, audição, né? Fica aqui mais ou menos na região do temporal, né? A fala,
né? Um pouquinho acima da região esfenoide, emoção e comportamento aqui na frente, né? Bem na região frontal, movimentos coordenados, movimentos básicos, tato, ó, parietal, audição, associação visual e visão, ó, aqui atrás. Então, quando você leva uma pancada na cabeça, por exemplo, na região occipital, você pode ficar com uma visão dupla, perder a visão, né? Ficar com a visão embaçada, tá? Quando você bate a região frontal, é só um exemplo, tá, gente? Quando você bate a região frontal, você pode ter alteração do comportamento. Eu vou ver se eu deixo um vídeo aqui daquele cara que era o maníaco do ônibus, o pai dele conversando com o Datena. Se eu achar, eu vou deixar aqui para vocês verem, para vocês entenderem o que eu tô falando. O pai, quando ele foi falar do filho, né, do maníaco do ônibus, ele disse que o filho dele nunca teve esse comportamento. O filho dele sempre foi uma pessoa normal. Depois que o filho dele sofreu um acidente e teve um abaulamento, né, na região frontal, onde ele perdeu massa encefálica, o que foi que aconteceu? O filho dele perdeu a libido. Por quê? Porque provavelmente ele comprometeu a área aqui da emoção, tá? E do comportamento. Isso daqui não é novo, gente, na história da neurologia. Um dos estudos mais remotos da neurologia conta a história de um marinheiro que, durante uma navegação, durante uma tempestade, ele foi baixar a vela e um daqueles apoios de madeira caiu na cabeça dele e transfixou, tá? De fora a fora. Você imagine, né? 1600 e alguma coisa. Não tem o médico no barco, não tem terra à vista, né? O que eles podiam fazer? Ou jogar ao mar ou cuidar. Decidiram cuidar. E o que eles fizeram? Eles retiraram a madeira, né? O cara teve meningite, teve tétano, teve um monte de coisa, provavelmente, tá? Meningite eu lembro que ele teve. E ele demorou muito, porque não tinha antibiótico. Como que eles fecharam a cabeça desse marinheiro? Pegaram uma moeda, lavaram, né? Colocaram no buraco que tinha feito e embaixo e fizeram uma faixa. O enfaixamento. E esse enfaixamento fez com que o buraco fechasse. Só que teve um problema. Quando o barco, né, atracou em terra, o capitão pegou o marinheiro para levar para um especialista, falar assim: olha, não dá, o cara não ajuda mais em nada. O que tinha acontecido? Aí o médico foi um dos primeiros relatos de neurologia. Ele relata que o marinheiro, antes do acidente, ele era uma pessoa que tinha um comportamento bom, ajudava todo mundo, seguia ordens, e que depois do acidente o cara tomou-se a vida. Ele falou assim: não quero fazer mais nada. Se tornou uma pessoa resmungona, agressiva, certo? Então, assim, a área do comportamento afetada também faz isso, certo? Vamos lá. Aqui, né? Continuando em sistema nervoso. O cérebro, né? O cérebro ainda ele tem uma região que é muito importante, que é chamado tálamo e hipotálamo, né? Eles estão presentes aqui, ó, bem na parte inferior, né? Do meu cérebro. O tálamo, que é essa linha aqui, ó, segue comigo, essa regiãozinha aqui, tá? Ela é responsável pela reorganização dos estímulos nervosos que chegam ao cérebro, tá? E percepção sensorial de consciência. Então, eu sei se eu tô acordado, eu sei se mais ou menos se é de tarde, de noite, de dia, certo? Então, assim, eu sei para que lado que eu tô, consciência, tá? Já o hipotálamo, eu acho que eu nasci sem. Por quê, ó? Ele é regulador da homeostase corporal, então ele regula o equilíbrio. Ele regula a temperatura, o apetite, meu apetite, meu filho, pelo amor de Deus, eu acho que o hipotálamo meu é atrofiado, Deus não pôs quando me formou. Porque, assim, eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de comer, né? Balanço hídrico, água, né, que a gente tem no corpo, controle da hipófise e outras glândulas. Essa glândula não, essa parte aqui do meu organismo, ela é fundamental, principalmente para o controle da temperatura. Ele recebe, junto com o bulbo, que depois a gente vai ver, ele consegue te dar a percepção se está calor, se você tem que transpirar, né? Se sua glândula tem que produzir estímulo para poder produzir, para fazer energia, ou se tem que baixar o metabolismo basal pela hipófise, tá? Então, assim, olha que loucura, né? Uma região aqui no encéfalo que a gente achava, no cérebro, que a gente achava que nem tinha importância. E tem, tá? Em mim tem. Não sei em vocês. Vamos lá.
Vamos falar um pouquinho do cerebelo. Essa parte aqui, ó, que fica embaixo do encéfalo, né? Do encéfalo não, do cérebro, tá? Parece uma cebola. Ele é responsável pelo equilíbrio do seu corpo, tônus e vigor muscular, orientação espacial e coordenação do movimento. E você acha que você aí tá sentado sem fazer esforço nenhum. Meu lindo, minha linda, você tá aí graças ao seu cerebelo, né? Se o seu cerebelo não atuasse com outras partes do meu encéfalo, você não estaria sentada aí me olhando, deitada nessa posição linda, maravilhosa de deusa romana, né? Para fazer o quê? Para assistir minha aula, né? Por mais confortável que você esteja, ele tá mantendo o tônus e o vigor do seu músculo. Então, assim, né, para você estar aí nessa posição confortável, tem músculo aí contraído e músculo relaxado. E quem está regulando isso? O cerebelo. Quando você cansar dessa posição, ele vai mandar um sinal dizendo para você virar, né? Porque também não dá, né, filha? Ficar aí nessa posição 3 horas em casa de quarentena sem fazer nada, não pode, né? Então, ó, responsável pelo equilíbrio do corpo, se você tá em pé, né, e tá equilibrada, porque nem eu tô aqui, senão estaria caindo dos lados, tá? Tônus e vigor muscular também, orientação espacial, né? Se eu tô para frente, para trás, para o lado, abaixo, acima, tá? Coordenação dos movimentos, ó, consigo pôr o dedo no meu nariz, na ponta do meu nariz. É coordenação, tá bom? O tronco encefálico, que é essa partinha aqui, ó, né, chamada tronco encefálico. Ele é dividido em 3 porções: mesencéfalo, ponte e bulbo. Vamos conhecer, né? É importante. Mesencéfalo atua com cerebelo, ó, né? Percepção e coordenação da contração muscular, também postura corporal. Sem essa região aqui, o cerebelo também não faz nada, tá? A ponte, manutenção da postura corporal, equilíbrio do corpo e também do tônus muscular. A ponte não saiu aqui, gente, mas é essa parte gordinha. Tá aqui, ó, no outro, tá? É porque a professora, quando ela foi replicar o a imagem, ela deu problema, certo? Mas aqui, ó, aqui é a ponte. E eu tenho o bulbo, que eu posso dizer para vocês que é o seu coração fora do peito, né? O bulbo é uma das partes mais importantes que a gente tem aqui no nosso encéfalo. Ele faz o controle dos batimentos cardíacos, ele controla os movimentos respiratórios e ele controla a deglutição. Lesionou essa parte, um AVC de bulbo, é game over, gente, tá? Você vai ter alta celestial, você vai conversar com Deus. O que você tem que entender é o seguinte: o bulbo é ele que vai dar continuidade para a construção, né? Para construção da sua medula espinhal. Se você lesa C1 e C2, praticamente você interrompe esses sinais aqui, né? Por quê? Praticamente não, você interrompe, tá? Por quê? Seu batimento cardíaco, vamos lembrar uma coisa: o batimento cardíaco, embora seja controlado pelo nó sinoatrial, nó atrioventricular, as células cardíacas, elas têm uma ritmicidade própria, elas conseguem contrair sem estímulo, certo? Então, aqui ela tem uma autonomia até um determinado tempo, tá bom? Já os movimentos respiratórios, não, ok? E a deglutição também não. Então, assim, se você não morrer pelos batimentos cardíacos, morre sufocado morre sufocado, né? Porque você não consegue respirar, certo? Então, ó, importantíssimo. A medula espinhal, que é essa daqui, ó. Então, aqui eu tenho o tronco, né? E a continuidade da medula espinhal. O final dela a gente chama de cauda equina. Por que cauda equina? Porque lembra um rabo de cavalo que vai se afinalando, né? Afinando até chegar lá no finalzinho dele. A medula espinhal, ela passa dentro das vértebras, dentro do forame vertebral, né? Então, eu tenho aqui a espinha, certo? Que lembra uma espinha de peixe, e lá eu tenho o forame vertebral. Então, a medula espinhal passa por dentro do forame vertebral. Ela é um cordão cilíndrico que parte da base do encéfalo e percorre toda a coluna vertebral. Aloja-se dentro das perfurações das vértebras, então ela fica dentro da vértebra, ela é isolada. Por isso que quando você quebra, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês verem a quebra de uma coluna, tá? Muito louco. Depois para vocês verem. Quando quebra, você perde os movimentos na hora, né? Você não consegue nem. Tem gente que desmaia, só para vocês terem noção, apaga, tá? O seu corpo ele desliga. Da medula espinhal partem 31 pares de nervos raquidianos. O que isso quer dizer? O meu encéfalo ele manda nervos que saem dele. Deixa eu ver se eu acho uma figurinha aqui. Eu acho que eu tenho. Aqui, ó, né?
Do meu encéfalo parte nervos que saem direto do encéfalo para o meu corpo, certo? Da minha medula vai partir também nervos que saem direto da minha medula para o meu corpo. Então, assim, qual que é a função da medula espinhal? É levar e receber, ela é uma ponte, ela leva e recebe informações. Ela é a comunicação do seu corpo com o encéfalo e do encéfalo com o seu corpo, certo? Então, ela também é responsável aqui pelos reflexos medulares. A medula espinhal, né? Quais são os reflexos medulares que a gente tem? A gente tem o reflexo sensitivo e motor, tá? Então, a medula espinhal, ela é capaz de sentir alguma coisa e elaborar uma resposta rápida. Por exemplo, quando você pisa num prego, né? Você tá lá andando, caminhando e pá, pisou no prego. Qual que é essa primeira coisa? Gritar, você fala, ai meu Deus, meu pé, e você já puxa. Só que aquela dor na hora, ela é fraca em comparação com a dor que vem depois, porque a dor primária, ela foi só do impacto do prego furando. A dor que vem depois é uma resposta mais elaborada à intensidade da lesão que você causou ali. Então, a dor, ela vai piorar até o seu organismo se reorganizar, né? E a dor começar o quê? A diminuir, tá? Eu chamo dos neurônios sensitivos, eu chamo eles de aferente. Já os motores, eu chamo de eferente, tá? Aferente por quê? Porque eles são sensitivos, eles sentem. Então, eles capturam a sensação, leva para a medula espinhal, que vai conduzir até o encéfalo, tá? Até, né, como que fala? Esqueci agora. É do Toy Story, adiante, além, eu não lembro, mas é mais ou menos isso, né? Já os neurônios motores, né, eles vão efetuar a ação que o cérebro mandar. Então, por exemplo, o sensitivo sentiu a dor, né? Levou a dor, pá. O cérebro, ele vê, né? Ele sente, ele percebe aquilo e manda uma resposta já, né? Eferente, dizendo, ó, tira o pé. É uma coisa de segundo, você não pisa, né? Não vai aquela mensagem lenta de lá pro seu encéfalo dizendo assim: ai, eu pisei no prego. Aí vem a coisa, daí vem em câmera lenta, né? Você tirando o pé do prego. Não, você pisa e passa, já tira logo de uma vez. Então a resposta espinhal, ela é muito rápida, é em milésimos de segundo, certo? Então, eu também tenho nesse espaço, né, eu tenho uma resposta muito rápida, né, em relação a tanto a sensação quanto a realização de movimentos, ok? Vamos dar continuidade. O sistema nervoso central, ainda ele tem as meninges cerebrais, né, do meu encéfalo. As meninges, elas são importantes porque elas são 3 camadas delicadas que revestem todo o meu sistema nervoso central, inclusive a medula espinhal, tá? Elas são contadas de fora para dentro. Então, eu tenho a pia mater, que é a mais íntima encostada no meu encéfalo. Eu tenho a aracnoide, que lembra uma rede de aranha, tá? Por isso que ela recebe esse nome, que é a medial, né? Que fica no meio. E eu tenho a dura mater. Por que dura mater? Porque ela é mais resistente, certo? Antes de chegar na minha caixa craniana. Então, ó, eu tenho pia mater, aracnoide e dura mater. Eu tenho uma foto aqui real, tá? Então, ó, é um cérebro que foi cerrado, né, em camadas e dá pra gente ver. Então, ó, eu tenho o cérebro, né, com seus giros cerebrais. Eu tenho uma camada aqui que eu acho que vocês conseguem ver bem fina, que é a pia mater. Eu também tenho a aracnoide, a dura mater, né? O osso, o periósteo, que é o revestimento do osso, e o couro cabeludo. Então, assim, para quem pensa, né, que tem muita coisa aí na cabeça, não tem, tá, gente? Então, assim, são camadas em cima de camadas. Então, para algum micro-organismo entrar aqui no meu encéfalo, no meu cérebro, ele precisa passar pela dura mater, aracnoide e pia mater, certo? Vamos lá. Agora a gente vai abordar um pouquinho do sistema nervoso periférico. Não estamos falando mais do central, esquece o cérebro. Estamos falando das periferias, né? Então, ó, é constituído de nervos, glândulos nervosos e terminações nervosas, né? Os nervos, tá? São finos, são fios bem finos, formados por vários axônios de neurônios envolvidos por tecido conjuntivo, tá? Axônio, gente,
Eu acho que eu tenho um slide lá na frente, mas se eu não tiver, eu vou deixar uma figura aqui para vocês poderem ver, tá? É porque assim, eu não lembro se eu coloquei axônio, eu não quero sair desse slide. É uma pena, mas eu acho que eu não coloquei, mas tudo bem. Ó, então assim, eu tenho, né, os nervos periféricos que são... Só um minuto, gente. Minha mãe deu para me ligar justo na hora do vídeo. Oh, Jesus. Perdão. Vamos lá. Então, ó, eu tenho aqui o nervo periférico, né? O sistema periférico. Eu tenho nervos, eu tenho glândulos nervosos e terminações nervosas. As terminações nervosas, elas são as mais importantes. Por quê? Porque, não que não, não tenha mais importância dos outros, tá? Elas têm mais funções, tá? Eu tenho terminações nervosas para dor, para tato, para fio, para pressão, para calor, para paladar. Vocês já tiveram aquela sensação de não estar sozinho? Né? Tipo assim, né? Aquela mulher que chega com... Você assiste um filme e vem uma mulher assim, né? Querendo você, né? O Chamado. Já assistiram O Chamado? Vou me vestir daqui de O Chamado. Você já teve a sensação de não estar sozinho? Sua pele arrepia, você sente, parece que alguém passou a mão em você? Terminações nervosas, tá? Não acredita em bruxaria. Terminações nervosas. Ninguém tá jogando nada em você. É só o raio da terminação nervosa. Então, ó, os nervos são finos, fios finos formados por vários axônios. O axônio é a prolongação do meu neurônio. Então, o neurônio ele tem, né, um dendrito, né, que é bem estrelado, é bem ramificado, né? Então, vamos supor que isso daqui seja o meu dendrito, tá? Não sei se vocês estão vendo aí. Então, ele tem o dendrito e ele tem o corpo dele antes de chegar, né, na terminação nervosa do axônio do neurônio. Então, essa parte mais longa aqui dele é o meu axônio, onde tem, ó, a bainha de... Olha, gente, eu tentando explicar e agora que eu vi. Me bate, por favor. O axônio, ó, ele tem esse prolongamento aqui, ó, né? Parece salsichinhas. Eles têm uma bainha de mielina, que é uma gordura que encapa para que o sinal, o impulso nervoso, ele não se dissipe. As pessoas que têm, por exemplo, Alzheimer, tem o destruimento dessas bainhas de mielina. Então, por exemplo, por que elas não guardam um estímulo recente? Porque o estímulo ele não chega, né? Ele não consegue chegar onde ele tem que ser armazenado. O sinal ele até é captado, mas ele se dissipa, é como se fosse um fio desencapado. Ele não chega na voltagem que ele deveria chegar, tá? Então ele não é capaz de guardar. Qualquer comprometimento em cima da bainha de mielina de um axônio, gente, ela causa uma lesão neurológica, certo? Então, ó, a função dos nervos, né? Transmitir mensagem de várias partes do corpo para o sistema nervoso central e deixe para as regiões corporais. Então, é um sistema de leva e traz, tá? Os gânglios nervosos, ó, são aglomerados, né, de corpos de neurônio encontrado fora do sistema nervoso central. A gente não tem só neurônios lá no sistema nervoso, a gente tem um neurônio lindo, maravilhoso, espalhado por nosso corpo inteiro, principalmente aqui nos gânglios, tá bom? Eles participam de uma resposta mais efetiva e mais rápida, tá? Às vezes nem todas as informações elas chegam primeiro lá no encéfalo, né? Não, algumas chegam aqui primeiro nesses glândulos nervosos que emitem uma resposta primária, tá? Vamos lá. Sistema nervoso periférico, quanto ao tipo, eu já falei, a gente tem nervos sensitivos ou aferentes, né? Fibras sensitivas ou aferentes, motores ou eferentes, né? Que então a sensitiva sente, a motor realiza, tá? E a gente tem fibras mistas que tanto podem ser sensitivas, depende do momento, quanto motoras, certo? Quanto à posição anatômica, são 12 que saem, né? 12 pares que saem diretamente do meu encéfalo e 31 pares que saem diretamente da minha medula. Lembrando, qualquer lesão medular que você tenha aqui, você vai deixar de mandar a resposta, a comunicação ao restante, né, do seu corpo, tá? Quebrou, tá quebrado, ok?
Terminações nervosas, ó que bonitinhas, vamos entender aqui. Terminações nervosas captam, né, estímulo do meio interno ou externo e levam ao sistema nervoso central. Sim, aqui eu peguei um pedacinho da pele, onde eu tenho a epiderme, a derme, né, e o tecido subcutâneo, que é chamado tecido gorduroso, tá, adiposo. As terminações nervosas eu tenho de várias, ó. Eu tenho o corpúsculo de Meissner, tá? Que é esse daqui. Eu tenho as terminações nervosas livres, que são essas daqui, que servem para captura de calor, tá? Ela serve para um monte de coisa. Eu também tenho outros componentes que a gente vai ver possivelmente numa outra oportunidade. O que eu quero que vocês entendam? A primeira camada da pele, tá? Que é chamada de epiderme, ela é extremamente sensível. Se você queimar, e não precisa ser uma queimadura muito grande, não, tá? Se você pegar uma queimadurinha de nada, aquilo lá vai arder, ó. Vai arder, 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 arder pra caramba. Por quê? Porque é essa parte aqui, ó, onde eu tenho mais concentração de sistema de terminações nervosas. Então, quanto mais concentração de terminações nervosas, mais dor eu vou sentir, mais estímulo de dor eu vou sentir. A derme, ela tem algumas, né, também terminações nervosas, mas são de células específicas. Então, o que acaba acontecendo? A dor, ela também é semelhante, tá? Principalmente, por exemplo, em queimadura. Se eu tenho uma queimadura de primeiro grau, ela dói a mesma quantidade de uma queimadura de segundo grau, tá? Porque atingiu a primeira camada e às vezes até a segunda camada. Lembrando, primeira camada só vermelhidão, segunda camada bolha, né? Então eu vou ter aí uma percepção de dor, talvez não tão intensa como a da primeira camada. Mas se eu pegar a tecida adiposo, eu não vou sentir dor, tá? Por quê? Porque naquela região que queimou até o tecido adiposo, eu já queimei todas as minhas terminações nervosas, então eu não tenho mais o que sentir. Então, uma queimadura de terceiro grau ou de quarto grau, que seria a carbonização, ela já é uma queimadura muito além daquilo que a gente poderia imaginar. Por isso que uma queimadura de quarto grau, ela perde, ela faz com que você perca partes do seu corpo, tá? Carbonizou. Sistema nervoso periférico, divisão do sistema nervoso periférico, a gente tem o sistema nervoso voluntário, né? E o autônomo, chamado de involuntário. Eu amo essa parte, vocês também vão gostar. Sistema nervoso voluntário, né? Somático, ele soma, você soma movimento. Então, você faz movimentos conscientes de andar, falar, pensar, movimento de um braço, né? Pôr o dedo no nariz. Isso é movimento que voluntário. Já o involuntário, que é visceral, é inconsciente, você não faz, por exemplo, você não controla a sua digestão, né? Batimento cardíaco, você não fala pro seu coração, bate, para. Bate, 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 para, né? Movimento das vísceras também não, né? Aqui, o sistema nervoso autônomo, ele pode ser dividido em simpático e parasimpático. Vamos entender aqui no desenho, né? Já vou mostrar o desenho para vocês. Então, ó, o simpático, né? Ele prepara o organismo para o estresse, né? Ele é o instinto da fuga, da luta. Você está sendo assaltado em Diadema. Ó, que loucura! Novidade, né? Fala quase todos os dias, professora. Então, você se prepara. Na hora que alguém te aborda, a primeira coisa que você quer fazer é o quê? Correr. Você fica estressado, né? O sistema parasimpático, ele já estimula as atividades, o quê? Relaxantes. Você tá relax, você tá aí deitada, ó, nem pensando que você vai fazer prova, né? Daqui a pouco. Então, assim, estimula as atividades relaxantes. Então, vamos entender esse desenho, ó. Vamos lá, você foi lá pro baile, certo? Você chegou lá no baile. Aí você encontra o seu crush ou sua crush. Você fala: "Nossa, eu encontrei o homem ou a mulher da minha vida". O que vai acontecer? Você quer chegar nela, certo? Você fala assim: "Vou chegar nela". O que vai acontecer? Primeiro, quando você avista, você vai atuar primeiro pelo simpático, depois pelo parasimpático. Quando você avista a pessoa, sua pupila o quê? Dilata. Você põe os olhos de gavião em cima da pessoa. Sua boca fica o quê? Seca, porque você entra em estado de estresse. Você quer chegar lá, mas você não tem segurança. O medo de levar não é mais ponderante do que o de ter o sim. Os seus brônquios, né, eles dão uma relaxada, mas em qual sentido? Na captura de ar. Você começa a respirar mais fundo, né, mais devagar.
o batimento, o seu coração quase sai pela boca, né? Inibe a atividade do estômago e do pâncreas. Você fala, meu, tem um oco aqui no meu estômago, cara. Não sei o que acontece, né? Estimula a liberação da glicose pelo fígado. Sim, a glicose leva à estimulação da adrenalina e da noradrenalina também. Porque você fica ligadão. Você fala assim, agora eu vou lá. Você tá tomando coragem. Você fala, agora eu vou lá, 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 né? A bexiga sua relaxa. Te dá vontade de fazer o quê? Xixi antes de você ir, né? Esse promover a ejaculação aqui é só depois da conquista, tá? Porque até então você só vai ter estresse. Aí você chegou na mina, ou você chegou lá no rapaz, tudo bonitinho, ou no seu marido, se você lembrar, né, na sua esposa. O que vai acontecer? Você recebeu um sim, ó. Você foi efetivo, né? A sua pupila vai o quê? Contrair. Por quê? Porque você não está mais no estado de estresse. Vai estimular a salivação, vai ter o quê? Saliva para você poder beijar, porque beijar alguém com a boca seca é horrível, né? Reduz os batimentos, o quê? Cardíaco. Seu coração bate mais devagar, né? Você começa o quê? Contrair os brônquios, você respira mais, né? Estimula a atividade do estômago. Meu filho, amar dá o quê? Fome, né? Então você tá feliz, você quer mais o quê? Você já beijou, já pegou a pessoa, você vai o quê? Comer, certo? Estimula a vesícula biliar, é lógico, né? Se você vai comer, vai estimular a parte digestiva. Contrai a bexiga, você já não quer mais fazer xixi, né? E promove a ereção. Isso também em um outro momento, né? Então, assim, ó, simpático e parasimpático, um controla, né, o estresse do outro. Então, isso daqui é legal a gente entender, tá? E é dado pelo sistema autônomo. Às vezes a gente desenvolve ações e reações que a gente nem sabe por que a gente fez, né? Estado de estresse, certo? Células do sistema nervoso central, temos algumas, temos o neurônio com... Ai, gente, ó, achei o neurônio lindo, maravilhoso aqui, como não? Né? Neurônio com seus dendritos lindos, maravilhosos, seu axônio, né? E suas terminações, tá? Então, ó, o neurônio, né? A parte do neurônio, o axônio com a bainha de mielina, né? E as suas terminações, ok? Vamos lá. Eu também tenho outras células aqui importantes, tá? Eu tenho a célula de microglia, eu tenho o oligodendrócito, tá? Eu tenho o astrócito e eu tenho os... Cadê? Ah, aqui tá faltando uma célula. Mas eu tenho uma missão para vocês. Depois eu gostaria que vocês pesquisassem um pouquinho sobre as células do sistema nervoso central, porque é interessante saber as funções dela. Tem célula de defesa, tem célula de um monte de coisa aqui, tá? Então, ó, o tecido nervoso, ele é um tecido de comunicação. Então, ele leva informação, né? Interpreta e depois ele responde ao estímulo. As células do tecido nervoso são altamente especializadas. Sim, ela processa informação de qualquer forma, né? De que vem várias vezes juntas de todas as partes do seu corpo e ela consegue processar. Tem até um filme eu não sei se eu vou conseguir colocar ele aqui nesse finalzinho, mas ele é até interessante. Ele chama-se Um Lugar Silencioso, na hora do parto, né? A mulher com medo, com dor, tendo que fugir do bicho. O sistema nervoso, ele faz um impacto em cima dela, né? A situação de estresse. É até interessante vocês assistirem, para vocês verem que cada resposta, ela é controlada de uma forma, tá? O neurônio transmite os impulsos nervosos, né? E as células da glia meu Deus, atuam junto com eles. Então, todas as células aqui acabam atuando junto com o tecido nervoso, né? Então, as células do tecido nervoso podem ser de dois tipos. Então, eu tenho o neurônio, que é as células especializadas, e as outras células da glia, certo? Aqui, ó, então, a gente tem, né, o neurônio bonitinho formando, mostrando ele fazendo a sinapse aqui elétrica, né, impulsionando o impulso nervoso. Então, eu tenho o corpo celular, os dendritos, que são as terminações nervosas, o núcleo, porque ele é uma célula, então ele tem núcleo. O corpo, né, que é o axônio, coberto pela bainha de mielina, que é a capinha de gordura, e as terminações desse neurônio, tá? Que é onde ele passa as informações, repassa as informações captadas de outros neurônios, ok?
A sinapse, né? Eu tenho 2 tipos de sinapse e a gente vai só comentá-las aqui, vocês não precisam saber, mas na verdade é uma curiosidade, tá? A sinapse é a região onde há comunicação entre o neurônio, né, e outro neurônio, ou entre um músculo e um neurônio, ou entre o neurônio e uma glândula, tá? Isso vai depender muito. Então aqui, ó, a sinapse está ocorrendo entre neurônios, certo? E aqui, geralmente, ela está ocorrendo, por exemplo, no tecido muscular ou em cima de uma glândula. A sinapse ela vem na forma de neurotransmissores, tá? Na grande maioria das sinapses, a transmissão é possível graças a neurotransmissores, que são moléculas, gente, liberadas para que fazem o quê? Elas são mensageiras químicas. Então, na hora que o impulso ele chega, ele inverte a polaridade do meu neurônio e libera esses neurotransmissores num negócio chamado fenda sináptica. E esses neurotransmissores, eles são capturados por outras células que vão fazer o que o neurônio quer. Então, por exemplo, se for para contrair, vai contrair, né? Se for para liberar hormônio, vai liberar hormônio. Então, são neurotransmissores, tá? Nesse tipo de sinapse, chamada de sinapse química, então todas as sinapses que envolvem neurotransmissão é chamada de sinapse química. O impulso nervoso, sinal elétrico, ele é um neurônio pré-sináptico que é transformado em um sinal químico que atua na célula pós-sináptica. Oh, meu Deus, pós-sináptica. Então, ó, esse daqui, né, que tá com as bolinhas, é um neurônio pré-sináptico, e esse daqui, ó, por exemplo, que pode ser o músculo, né? Ele é o neurônio pós-sináptico, tá? Então, é ele que, ou a célula pós-sináptica, perdão, que é ela que vai receber os sinais e vai fazer o que o neurônio acabou de transmitir. É importante salientar também que existe ainda as chamadas sinapses elétricas, né, que são esses sinais aqui, né? Nessa sinapse há corrente elétrica, né, que flui diretamente de um neurônio para outro. A informação ela é muito rápida, galera. Então, assim, precisamos do sistema nervoso? Sim, como a gente precisa do ar, como a gente precisa de dinheiro, como a gente precisa de vida, tá? Então, ó, a sinapse, ela nada mais é do que a transmissão de informação, seja por neurotransmissores ou por corrente elétrica, certo? É isso aí. Obrigado por terem me acompanhado hoje, né? Até a próxima aula. A próxima aula, gente, vocês vão fazer atividade para prova, tá? Deixa eu só confirmar aqui antes de dispensar vocês hoje. Pera aí. A próxima aula eu vou dar 2 atividades, que são 2 atividades referentes a toda a disciplina, que vocês vão ter um prazo para me entregar, certo? Então, hoje a gente encerra aqui, a disciplina toda já foi dada. Se tiver aula prática, a gente vai terminar quando a gente voltar da quarentena, né? Que eu espero que não se prolongue mais do que o dia 22, porque até o dia 22 eu acho que todo mundo que tiver que se contaminar, se contamina, né? Fique em casa, não vai pra rua, não é brincadeira, o inimigo é invisível e não tem respirador para todo mundo, vai pela tia, tá bom? Fica com Deus, beijo.